Após uma reunião com prefeitos da Confederação Nacional de Municípios, o presidente Jair Bolsonaro foi aguardado por uma multidão que lotou o local e tentava se aproximar do presidente para cumprimentá-lo e tirar fotografias com ele. O presidente respondeu a perguntas de alguns repórteres da velha imprensa que perguntaram sobre sua declaração de que os impostos federais sobre gasolina, álcool e gás de cozinha continuarão zerados no próximo ano e que há negociações para zerar também os impostos federais sobre o querosene de aviação. Em sua apresentação aos prefeitos, Bolsonaro reforçou que o país está tendo uma excelente recuperação da economia após as crises causadas pela pandemia, pela seca e pela guerra da Ucrânia. O presidente disse: "O Brasil, na economia, está fazendo inveja para o mundo todo. Teremos uma inflação menor do que, por exemplo, os Estados Unidos. Já se projeta uma nova deflação para agosto." Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Inclusive também sobre o combustível de aviação, né? Isso está sendo estudado agora. Amigo, meu celular vai já rapidinho. Isso também continua tendo de R$60 de eleição. Será sacramentado após a eleição. Presidente, rapidamente, a votação que aceitou aumentar os números de militares, os novos militares. Só um lado do entendimento desses Senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, depois dos barulhentos acontecimentos da semana passada na área dos poderes da República, é muito difícil não nos reportarmos a esses acontecimentos, principalmente porque não tivemos sessão na semana passada.
Então é por isso que eu venho à tribuna para dizer que a condenação do deputado Daniel Silveira veio, como estamos todos constatando, veio exasperar as relações que já eram muito tensas entre o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República, motivando, por fim, o decreto do indulto ou graça constitucional em favor do deputado Daniel Silveira, tornando agora o futuro institucional imediato imprevisível. Imaginem-se, senhores senadores, a hipótese de rejeição pelo Supremo daquele indulto presidencial, por mais constitucional que ele seja, como de fato é. O ponto crucial desse inoportuno debate que está se travando é o preceito do artigo 53 da Constituição, que foi desrespeitado pelos ministros da chamada Corte Suprema. O pronome quaisquer, que faz parte do preceito, que, como se sabe, diz o seguinte: os deputados e os senadores estão invioláveis penal e civilmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, esse pronome quaisquer, senhores senadores, não entrou na Constituição por acaso. Ocorreu para a proteção completa dos parlamentares. E assim foi pela emenda constitucional número 35 de 2001, que teve o sentido exatamente de ampliar e impedir qualquer restrição à inviolabilidade parlamentar. Os deputados e senadores, a partir então de 2001, se tornaram invioláveis por quaisquer opiniões ou palavras. Daniel Silveira teria se excedido em suas críticas? Sim, porque não estou aqui para defender os transbordamentos verbais do deputado Daniel Silveira por tudo que se tem ouvido e por tudo aquilo que foi reproduzido. Mas, se quiséssemos puni-lo, teríamos os meios adequados, através da Câmara dos Deputados, por crime ou para infração por falta de decoro. O Supremo, ao agir da maneira que agiu, senhor presidente, invadiu competências, não respeitou a tripartição dos poderes. Poderia aqueles ofendidos queixarem-se à Polícia Federal ou à mesa da Câmara, mas não agir em causa própria, como um tribunal de exceção, adotando a incrível aberração de desrespeitar o sistema acusatório brasileiro, onde a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o juiz julga. Aqui, neste caso, o Supremo Tribunal Federal fez e continua fazendo tudo isso, e em causa própria. Alexandre de Moraes, executor, foi e tem sido vítima e investiu-se em tarefa policial, em tarefa de acusador, em tarefa de julgador, condenador e prendedor. Uma excrescência que irá para uma página triste da Suprema Corte, antes tão respeitada. Mas este caso, senhores senadores, não se limita à condenação ilegal de Daniel Silveira, a uma pena abusiva, com laivos nítidos de vingança. Trata-se de um grande enredo, cujo marco foi o 17 de março de 2019. Quando, por decisão do então presidente da Corte, Dias Toffoli, inconformado com notícias de irregularidades envolvendo gente importante da política, inclusive do Supremo, por ganhos incompatíveis com profissões, decidiu, sem sorteio, designar o senador Alexandre de Moraes para comandar aquele ilegal inquérito de número 4781. Março de 2019. Mais de 3 anos, sem data para terminar.
uma espécie de guarda-chuva, não para proteger, mas para enquadrar quem quer que fosse e que se atrevesse a criticar o Supremo ou seus ministros. Nascia ali um inquérito sem base em qualquer ordenamento para existir, um inquérito marginal à lei, mas com absurdos superpoderes ao seu executor. Era o inquérito da fake news, também até hoje sem previsão para processar acusados, senão que uma proposta atrasada em tramitação no Congresso. Também conhecido como inquérito do fim do mundo. Alexandre de Moraes sentiu-se à vontade e há 3 anos preside incontáveis exorbitâncias, censurando, intimando, determinando buscas e apreensões, suspendendo edição da revista Cruzoé, condenando e prendendo. Uma rotina de arbitrariedades, onde preponderou o tempo todo o cerceamento à liberdade de expressão, ignorando-se que em regime democrático também a democracia pode ser criticada. Quando houver excessos, há meios para combater no sistema acusatório e instâncias apropriadas. Tentativas, como no caso de Daniel, tentativas de instigação, discursos de ódio, carecem de materialidade. E sem materialidade não há esse crime. Ninguém ignora incontáveis exorbitâncias do ministro do Supremo sobre o Poder Executivo, ora requisitando informações, ora vedando medidas baixadas pelo governo. Há, inclusive, na internet, senhores senadores, uma lista de 123 interferências do Supremo a medidas do Executivo. Agora, no ponto a que chegamos e onde o nosso Senado não pode se omitir, e tristemente esta casa tem sido muito chamada de acovardada, mas convém a nós diligenciarmos, senhor presidente, para que as coisas se acalmem e por sugiro, presidente, uma intermediação ao Supremo para que protele para depois das eleições, o exame do decreto da graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira. Por outro lado, senhor presidente, eu quero renovar o pedido de abertura do processo de impeachment requerido pelo advogado Paulo César de Farias há poucos dias em relação ao ministro Alexandre, principal descumpridor da Constituição e protagonista mor de crimes de responsabilidade. Ele preside um inquérito ilegal há 3 anos, tem cometido inúmeros abusos de autoridade, mandou prender Daniel Silveira sem ocorrência de flagrante e sem crime inafiançável, desrespeitou o artigo 53 da Constituição, o da inviolabilidade, tem atuado sempre em causa própria. Para concluir, senador. Em seguida, assumindo atribuições de vítima, investigador, julgador e agindo em notório caráter pessoal. Basta ver que hoje há milhares de brasileiros que têm xingado o ministro e, no entanto, ele não tem meios de processá-los. Então, essa é a minha sugestão, presidente, e quero dizer que, além de requerer, além de pedir a Vossa Excelência a abertura do processo de impeachment de Alexandre de Moraes, quero dizer também que eu protocolei agora à tarde um requerimento de convite ao ministro Barroso para que venha ao Senado e aqui nos esclareça melhor sobre o que pretendeu dizer ao fazer acusação às Forças Armadas de que estariam prejudicando as eleições. Gostaríamos que fosse encaminhado esse convite com a subscrição dos senhores senadores, dos colegas, para que, com a vinda do... Para concluir, senador Lazier. Estou no fim. Pudéssemos evitar a ampliação das tensões entre os poderes da República até agora. Era o que pretendia manifestar. Senhor presidente, obrigado, senador Lazier. Com a palavra pela ordem.